anos, né, para fazer projetos interativos, né? Eu posso criar desde vídeos animados, eu posso criar jogos, eu posso criar histórias, eu posso criar diferentes estilos de atividades com o Scratch. Na universidade que eu trabalho, que é a Universidade Federal da Fronteira Sul, o que a gente desenvolve? Eu tenho desenvolvido, principalmente com a pedagogia, alguns jogos, né, com o Scratch, né? Eu vi que tem a professora Fátima aqui, que trabalha com pedagogia nos anos iniciais, a gente fez algumas experiências de jogos bem simples, na disciplina de informática básica que eu ministro, e que a gente começou a perceber algumas evoluções nesse sentido, tá? E depois, nas escolas, algumas professoras acabam trabalhando com o Scratch, né? E se apropriando dessa tecnologia. E o Scratch, ele é muito legal justamente pela facilidade, ele é uma rede, vocês vão perceber que ele é uma rede, e essa rede, basicamente, ela não tem só professores, ela tem bastante crianças que criam, então, seus projetos. Eu vou, então, compartilhar com vocês, se vocês já fizeram o cadastro no link que eu passei para vocês, é um cadastro simples. Eu vou compartilhar, então, a minha tela com vocês e vou conseguir, então, a construção, então, de um jogo simples com vocês. Esse jogo é um jogo que ele vai ter o quê? Ele vai ter embaixo uma cesta, a gente vai coletar alguns objetos com essa cesta, tá? E ele vai pontuando ou não, e a ideia, já como é ser algo rápido, né? Vocês poderem visualizar, então, o Scratch. Então, compartilhando com vocês a minha tela toda. Todo mundo vê minha tela? Pessoal, todo mundo vê minha tela? Sim, Ok. estamos vendo. Ok, então eu vou entrar, né? Eu passei o link do aderir ao Scratch, tá? E eu vou entrar, então, no Scratch. A gente tem um utilizador, que é um utilizador simples, né? Que a gente cria, então, esse nome, e ele é único para ser utilizado dentro. E eu entro dentro do ambiente. O ambiente online, então, ele é simples. Eu vou passar para vocês o link daí depois do ambiente, então, aqui no chat, para quem quiser acompanhar. Tá o link, então, do Scratch, eu passei agora, tá? Basicamente, ele é um ambiente simples, né? Ele tem alguns projetos feitos, eu tenho na parte de baixo, alguns projetos de destaque, algumas coisas já desenvolvidas por várias pessoas do mundo todo, né? E que a gente pode dar uma olhada nos projetos. E a gente também pode, por exemplo, eu gostei desse projeto, eu entro no projeto, visualizo o projeto, e eu posso ver por dentro. Então, a ideia do Scratch é justamente compartilhar as experiências que são desenvolvidas. Eu tenho na parte inferior, então, só apresentando para vocês um pouquinho, eu tenho, então, quem construiu, algumas informações básicas do projeto, comentários de pessoas que viram esse projeto por dentro e desenvolveram ações a partir dele. Bom, para a gente criar, então, inicialmente, a gente vai clicar no botão Criar, tá? Ele está no canto superior direito. Desculpa, esquerdo. Ele está no canto superior esquerdo, então, o botão de Criar. Quando eu crio, então, o projeto, basicamente o Scratch ele vai trabalhar com blocos lógicos, né, ou blocos de construção. Aparentemente, ele aparece numa linguagem diferente da nossa, né, a inglesa. Então, para a gente alterar o idioma, existe um globo no canto superior esquerdo, tá, do lado da palavra Scratch, em que eu posso, então, selecionar o nosso idioma, então, português brasileiro. Tá? Vocês podem auxiliar ali para escolher, então, o idioma. Ele vai alterar, então, a aparência para o nosso idioma. O que é legal aqui é que, como ele trabalha na perspectiva de blocos, né, e o Scratch significa ali, então, arranhar, né, por isso que a gente tem esse gatinho que vocês percebem, né, como sendo o símbolo ali, o arranhar, desarranhar, enfim. A gente tem, então, cores que identificam, então, abas específicas,
tá? Do trabalho dentro dessa lógica de pensamento computacional. O que é interessante do Scratch é que, além desses, eu tenho outros blocos que eu posso estar adicionando, tá? Dentro, né? Enquanto possibilidades. Se eu quero trabalhar com Arduino, ele tem uma conexão com Arduino. Se eu quero trabalhar com um Lego, né? Na versão NXT, né? Que permite fazer construções robóticas e tudo mais, eu também tenho algumas intervenções nesse sentido, tá? Ele tem essas possibilidades de compartilhamento, então, de projetos. O que a gente percebe, né, a gente pode visualizar aqui, adicionando as extensões na parte inferior, do lado esquerdo. O que a gente percebe? A gente percebe que nós temos nessa parte inicial, né, os códigos, né, separados, então, por tipologias. Então, eu tenho movimento, eu tenho aparência, eu tenho som, eventos, a parte de controle, a parte de sensores, de operadores, de variáveis e de blocos que eu posso estar construindo. Esses blocos sempre vão aparecer na parte central, onde eu estou com o mouse sobrepondo aqui a tela. Na lateral direita, eu tenho, então, a minha cena, que é onde eu visualizo as minhas ações, os meus conjuntos de ações. E na parte inferior direita, eu tenho, então, que é chamado, então, a parte de sprites, ou de atores, e dos meus cenários específicos, tá? Então, isso é o que nós temos nessa fase inferior. Então, para a gente começar o trabalho com o Scratch, a primeira coisa que eu vou pedir para que vocês façam, tá? Vocês vão falando, porque eu não estou vendo você, eu não estou vendo o chat, tá? Vou pedir para vocês excluírem esse sprite 1, né, que é referente ao gato. Nós vamos incluir outros elementos aqui na sequência, tá? Posso ir seguindo assim? Eu preciso só que daí... Pode sim, professor. Pode ser sim, Aníbal. Só a gente está com uma dúvida aqui, que a gente tem alguns estudantes que estão usando o seu celular. E aí, se tu sabes onde acessar os sprites pelo mobile. O Scratch não dá, ele só tem o Scratch Junior, que daí dá para fazer, não dá para fazer pelo celular. O ideal é tu utilizar ou um computador para fazer, tá? Ou utilizar o... como é que se diz? Ou a versão web para notebook. No celular ele é restritivo, ele não vai deixar você fazer as ações que a gente for construindo. Aníbal, posso fazer uma pergunta? Pode. Oi, sou eu, Nelson. Pelo celular, por exemplo, eu estou ensaiando aqui com meus alunos as duas versões. Tanto eu estou parado no desktop e meus alunos aqui junto comigo no computador, no celular, aliás, tá? Daí o Nicolas pergunta agora se eles podem utilizar a versão web, ou a versão para computador no celular. No caso, colocar a visualização do navegador, pode? Pode utilizar. A única coisa, Nelson, que vai ser ruim vai ser o seguinte, de expandir um pouco na tela no celular. Dá para utilizar tranquilamente, tá? No celular. Só que vai dar um pouco de dificuldade na distribuição da tela. Tá? Eu já utilizei com os alunos e os alunos sempre sentiram dificuldade em mexer, em gerir os objetos, tá? O que tem para celular, tá, do Scratch, existe o Scratch Junior, que daí é uma versão para crianças mesmo, para a parte para educação infantil e tudo mais, que é diferente um pouquinho, tá? Ele tem coisas reduzidas, ok? Mas sim, obrigado. É possível sim, tá? Bem, então eu vou adicionar com vocês um cenário e a gente vai construir então o jogo. Primeiro, então, eu vou pedir para vocês clicarem no cenário, tá? Nós vamos selecionar um cenário, tá? Vocês vão clicar ali no cenário, o Scratch ele já tem alguns cenários. Vocês podem fazer o upload de um cenário, se vocês quiserem, tá? Qualquer cenário de vocês que vocês tenham construído, ou pegar um cenário existente. Nós vamos pegar, então, um cenário existente. Existe uma biblioteca, que é essa aqui, que ele abre, tá? Com todos os cenários que a gente tem à disposição. Vocês podem visualizar aí que são vários cenários. Eu vou utilizar o cenário Blue Sky, tá? É um cenário simples que eu gosto de utilizar para fazer experimentos. Vocês podem até construir os cenários aqui, isso é bacana. Eu posso adicionar músicas, eu posso adicionar, inclusive, uma gravação
de uma mídia MP3 aqui dentro, depois no processo de construção. Quando eu adiciono o cenário, né, que aqui ele é designado dentro do palco, vocês vão observar que o palco ele começa a ser preenchido, ele é preenchido, e aí vocês podem colocar o nome, tá, para este ator, né, ou para este cenário em específico. Para colocar nomes, né, a gente pode colocar aqui onde está colocando ator, nome, né, a gente pode vir aqui e adicionar o nome, ou eu prefiro basicamente utilizar a aba cenários, tá? Tem a aba códigos, cenários e sons. Eu gosto de ir na aba cenários. E aqui eu gosto de trocar o nome, tá? Por quê? Como a gente depois vai fazer, pode fazer um jogo, alguma coisa que envolva múltiplos cenários, e essa nomenclatura, às vezes, a gente acaba se perdendo. Então, o que a gente sugere sempre? Que coloque um nome no cenário. Então, eu coloco assim, ó, cenário, né? Cenário de... cenário principal ou o meu cenário inicial, vocês podem adicionar o nome que vocês quiserem. Aqui eu posso adicionar outros elementos no cenário que eu quiser, inclusive eu pegar esse cenário e mudar uma disposição, eu posso fazer algumas ações aqui dentro, tá? Desse cenário que é interessante da gente estar construindo. Agora eu volto para o código. No nosso código, tá? O que nós vamos fazer? Primeiramente, nós vamos criar uma variável de pontuação. Depois eu vou adicionar, então, 2 elementos básicos, que são 2 atores. Então, dentro né, da parte de código, eu vou pedir para que vocês se dirijam a variáveis, tá? Aqui ele já tem uma variável exemplo, que é a myVariable, que nós não vamos utilizar, nós vamos criar uma nova variável. Então, eu vou pedir para que vocês cliquem em criar uma variável. Quando eu clicar para criar uma variável, tá? Vocês vão ver que ela está disponível para todos os atores, é isso mesmo. Nós vamos criar, então, pontuação. Tá? Vocês podem já criar a variável pontuação aí de vocês. Vocês vão observar que a variável pontuação, ela aparece no meu cenário. É legal vocês colocarem ela num determinado lugar, né? Elejam um lugar. Eu sugiro vocês não colocarem na parte inferior, senão ela vai acabar dificultando para vocês depois a localização inferior, tá? Do carrinho, que ele vai andar de um lado para o outro. E aí, na sequência, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar, então, agora 2 atores, tá? O primeiro ator, então, é uma cesta. Para adicionar, então, um ator, nós temos o quê? Nós adicionamos o cenário e ao lado existe uma espécie de gato, né? E nós vamos selecionar 2 atores. Eu preciso de um ator que nós vamos utilizar primeiramente. Nós vamos coletar maçãs, tá? Então, nós vamos adicionar lá maçãs. Eu vou adicionar o ator maçã. A maçã vocês podem colocar em qualquer lugar da tela. Nós vamos trabalhar um pouquinho na maçã antes de adicioná-la, então, ou fazer qualquer tipo de ação nela. Vocês podem alterar o nome aqui da maçã, tá? Escrevendo no português, deixando maçã. Eu vou reduzir o tamanho dela de tela, tá? Ela está em 100%, eu vou colocar o tamanho dela menor, tá? Eu vou colocar em torno de 50%. Podem colocar 50%, porque daí no jogo depois nós vamos fazer com que ela caia da parte de cima para baixo. E eu vou adicionar uma cesta. Então, agora eu vou selecionar o item cesta. Aqui dentro, tá, nós vamos ter que localizar algo que seja aproximado a uma cesta. O que nós temos de aproximado a uma cesta é um ball. Tá? Que em inglês aqui aparece como sendo ball. Ok? Ó, apareceu o meu ball. Eu vou adicionar esse ball. Se vocês quiserem, podem ampliar um pouco esse ball, tá? De forma a ele ficar um pouco maior, 120, então, para ele ficar um pouco maior, para ele pegar essas maçãs. Tá? Esse ball nós vamos utilizar, então, como estratégia para coletar as minhas maçãs. O ball, então, eu vou chamá-lo de cesta. Facilitar depois a programação, tá? Aqui a gente utiliza uma nomenclatura mais
interessante para aquilo que a gente for estar programando. E aí eu vou começar, então, a parte da programação com vocês. A primeira parte que eu vou pedir para que vocês façam, tá? Vai ser na cesta. Nós vamos começar com a cesta. A cesta, tá? Nós vamos fazer com que ela seja posicionada numa determinada, num determinado elemento, né, de tela. Então, a gente pode configurar para que ela comece, por exemplo, né, eu quero que a cesta fique posicionada aqui, tá? A gente vai perceber que o valor de x, vocês podem colocar no de vocês, tá? X como sendo menos 89, né? E o y menos 123. Caso vocês queiram ver se isso, como é que fique eu iniciando em 0, porque o que me interessa aqui é a posição do y, tá? Do x não. Eu posso colocar, então, iniciando em 0 em x e menos 123 em y. Por que eu estou colocando 123, né, aqui em y? Porque isso vai ser importante depois, tá? No jogo, quando eu não conseguir coletar uma das maçãs, tá? Uma coisa que eu queria falar para vocês, tá? O Scratch trabalha num eixo de coordenadas, então x, né, e y, o x representando as abscissas e o y representando o eixo de coordenadas. E o que interessa para a gente, né? O x, ele vai de quanto? Menos 210, então indo para o lado esquerdo, até 210 no lado direito, né? Então nós temos, esse é o meu tamanho de tela, e o y de 180 né, no lado positivo, a 180 indo para o lado negativo. Tá? Então, essa é a nossa tela, ou o nosso cenário base para a gente poder fazer as experiências. Bem, então agora nós vamos iniciar, então, a primeira parte da ação, que é com a cesta. Eu vou pedir para que vocês cliquem na cesta, tá? Estejam com a cesta clicada, e aí nós vamos começar o processo de programação. Para a programação da cesta, nós vamos ir primeiramente onde? Em código eventos. Dentro de eventos, nós vamos trabalhar com a bandeira, tá? Quando a bandeira verde for clicada. Eu só vou ampliar para vocês enxergarem a programação que eu estiver fazendo, tá? Então, quando a minha bandeira for clicada, o que eu vou fazer? Eu vou, então, primeiramente, fixar a minha cesta, tá? Ela tem que iniciar de um ponto de origem, por quê? Quando eu reiniciar o jogo de novo, essa cesta, se eu não indicar um ponto de origem, ela vai começar de onde ela parou. Então, é interessante sempre eu indicar onde ela inicia, tá? Então, primeiramente, eu vou na parte de movimento. Vocês têm ali, vá para X e Y, tá? Ele já vai automaticamente pegar a posição que eu defini de início, que foi aquela que eu falei para vocês, x igual a 0 e y menos 123. Se vocês quiserem, já podem deixar essa configuração inicial. Ele pega por padrão, tá? Qualquer um dos objetos que eu vou selecionando, na versão essa web e também na desktop, se vocês baixarem, ela já vai pegando a identificação que eu for fazendo aqui. As ações que eu for fazendo aqui, né, automaticamente elas já vão sendo inseridas dentro dessas posições que depois fica fácil da gente estar trabalhando, então. E aí eu vou criar o quê? Eu vou ir na aba de controle, tá? E vou utilizar um conectivo aqui, né, chamado sempre. Este sempre aqui vai dizer assim, ó, que ele vai ficar, a cesta vai ficar eternamente fazendo o quê? Ela vai se movimentar de um lado para o outro, tá? Para coletar a maçã, vai ser a maçã especificamente que eu vou trabalhar depois a questão de pontuação. A cesta não, a cesta é só movimentação, é isso que a gente vai fazer. Para fazer essa movimentação, eu vou precisar de 2 conectivos condicionais, que são 2 Cs, então. Eu vou adicionar aqui embaixo primeiro, para depois adicionar lá no sempre, tá? Estou adicionando 2 C, então, que vão ser colocados na parte inferior, ó. O que eles vão fazer? O primeiro C vai movimentar para a esquerda, e o segundo C vai fazer o quê? Movimentar para a direita.
Então, nós vamos fazer essas duplas movimentações. Para isso, então, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar, para verificar, então, eu vou utilizar aqui as setas do teclado para fazer a movimentação. Vocês podem utilizar teclado, mouse, o que vocês quiserem. Eu vou utilizar o teclado, tá? Eu estou utilizando a versão web e fica mais fácil para fazer essa movimentação. Então, eu vou pedir para que vocês se dirijam à parte de controle de sensores, tá? Tranquilo até aqui, pessoal? Sim, por aqui tudo em ordem. Tranquilo. Estamos acompanhando vagarosamente com os celulares, mas tá indo. É só o que eu ia Tá. dizer. Tá, Tem eu que tô só, se puder ser um pouquinho mais devagar, a nível a gente consegue acompanhar um pouco mais, porque como o celular, ele realmente complica, né? Porque tu tem que diminuir, aumentar. Tem. Tá, então eu vou devagarinho assim, por isso que eu tô perguntando. Eu tô indo Aqui bem... eles estão elogiando o tamanho da projeção, que a gente conseguiu colocar a tua tela maior, então ficou em destaque no projetor. Então isso está facilitando bastante enxergar nos comandos. Tá ok. Então, assim, ó, eu vou tentar ampliar um pouquinho aqui. Ó, ficou um pouquinho maior, tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou selecionar aqui a tecla espaço pressionada, tá? Então, eu vou selecionar essa questão do... Você, se quiser, também pode usar o ponteiro do mouse, tá? Eu tenho o ponteiro... Aqui é o toque, na verdade. Mas eu posso usar o mouse pressionado também, tá, Bruna e Nelson, se eu quiser depois fazer qualquer intervenção. Eu vou utilizar, então, a opção aqui, tecla espaço pressionada. Vocês vão colocar dentro da onde, ó? Dentro do primeiro C. Para colocar dentro, primeiramente tem que ficar um achurado branco, tá? Quando ele ficar com esse achurado branco, eu simplesmente solto, ó. O que acontece? Ele vai apresentar para a gente, eu vou reduzir um pouquinho aqui, ó. Ele vai adicionar, então, o elemento. Vou fazer a mesma coisa no segundo C, ó. Pegar a tecla, quando ele ficar com aquela borda achurada em branco, solto. Aí agora eu vou fazer, então, duas coisas interessantes. Primeiro, aqui eu tenho como selecionar, então, as teclas, tá? De todo o teclado. Eu vou marcar a tecla, se vocês pressionarem na seta ali, ó. Eu quero a seta para a esquerda no primeiro. E no segundo, seta para a direita. Só vou baixar aqui para vocês enxergarem, ó. Seta para a direita. Tá? Então, eu adicionei, se eu pressionar a tecla para a esquerda, ele vai fazer uma coisa, se eu pressionar para a direita, ele vai fazer outra coisa. É isso que nós vamos fazer agora. Bom, feito isso, nós vamos, então, adicionar o primeiro movimento para vocês verem as coisas acontecendo. Eu não falei para vocês, mas vocês podem também rolar a tela, tá? Para ir nos diferentes elementos de programação, tá? Caso vocês acharem relevante. Eu prefiro andar pelas cores, tá? Para mim facilita um monte. Eu identifico pelas cores o que significa cada coisa. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos mudar o valor do x. Como falei para vocês, o que me interessa não é o y, né? O y ele fica estático, o que muda é o x, tá? Então, nós temos que adicionar, nós temos que achar a opção adicionar aqui dentro, tá? Vai ter para vocês assim, ó, adicione tanto a variável x, tá? Então, eu vou colocar 2 adiciones, ó. Eu vou pegar o adicione, colocar dentro, então, do primeiro C. Vou pegar outro adicione e colocar dentro do segundo C. Bom, como falei para vocês, toda vez que eu ando para a esquerda, eu sempre estou indo para o lado negativo, tá? Então, eu colocando aqui, ó, eu vou colocar menos 10 para andar para a esquerda e mais 10 para andar para a direita, porque a direita está o eixo das abscissas para o lado positivo, então eu vou indo do 0 até o 210, e para a esquerda eu vou do 0 até o menos 210,
tá? Então, eu tenho essas duas ações em específico, ok? Isso aqui, pessoal, vai definir também o nosso nível de jogo. Quanto menor for o valor de deslocamento, mais lento vai ser o nosso ball, ou a nossa cesta. Quanto maior eu colocar o valor ali, colocar, por exemplo, menos 20, né, ou 20, né, eu tenho que a minha cesta vai andar mais rapidamente. Então, isso vai fazer com que o jogo se torne mais lento ou mais rápido, tá? Isso vai dar possibilidades para os jogadores trabalharem nesse sentido. Agora, eu só vou fazer o quê, ó? Eu vou arrastar esse C para dentro do sempre, ó. Arrastei o primeiro C para dentro do sempre e vou arrastar o segundo C para dentro do sempre. Ok até aí? Sim, Aníbal, tudo ok. A gente está rindo aqui porque tu adicionou ali, os teus adiciones são 10AX, é a variável. E eu tenho alguns anjos aqui que colocaram a Y em 1 e ficaram assustados. Tá, não tem problema, só vai acontecer que tu vai digitar, ele vai fazer alguma coisa que não é legal. Agora a gente vai ver se está funcionando o nosso primeiro controle, tá? Para vocês visualizarem, indo no cenário de vocês, tem uma coisa que amplia para a tela toda, tá? Que é o controle de tela cheia. Se vocês quiserem, podem clicar ali ou pressionarem só na bandeira, que é o IR, tá? Para a gente ver se está funcionando o teclado, ó. Então, eu vou clicar no IR e agora eu movimento o teclado, para um lado e para o outro, ó. Estão vendo que o meu teclado está mexendo? Ó, o ball está andando de um lado para o outro, tá? Como eu coloquei menos 10, ele está lento. Se eu colocasse 5, querem ver o que acontece? Ó, menos 5 e 5, por exemplo. Tá? Eu me esqueci de parar aqui, agora eu vou dar play de novo. Ó. Vocês viram que ele voltou para o início, ó, ele vai bem mais lento. Ó. Quanto menor o valor que eu colocar ali, mais lento ele fica. O ball para pegar depois as maçãs. Se eu colocar 20 aqui, eu vou parar para mostrar para vocês. Menos 20 e 20. O que acontece? O ball vai ficar muito rápido. Ó. Ele acaba ficando muito mais rápido. Então, isso aqui é que vai definir depois se vocês querem o jogo mais rápido ou mais lento, tá? Bem, agora nós fizemos a primeira programação da cesta. Eu vou criar com vocês a programação, então, da maçã. A maçã, então, é a que vai efetivamente ser a responsável pelo jogo em si, né? A cesta, vocês viram que não tem nada de novo, ela só faz movimentação. Então, agora eu vou selecionar a minha maçã. Ó, selecionei a minha maçã. Vocês vão perceber que a maçã está selecionada porque aparece o elemento na parte de codificação. E nós vamos fazer um trabalho dentro, então, da maçã. Primeiramente, então, na maçã, nós começamos o seguinte, ó. Nós vamos ir na aba de eventos. Dentro de eventos, então, a gente começa adicionando, tá? Adicionando, então, a nossa bandeira. Então, quando ela for clicada, eu só vou ampliar para todo mundo enxergar a bandeira aqui, ó. Quando a bandeira for clicada, o que eu vou fazer, então? Eu vou primeiramente configurar a minha pontuação, tá? A minha pontuação precisa ser configurada. Eu vou lá na minha variável. Dentro da variável, existe uma coisa que está escrito assim, ó, mude my variable para 0, tá? Nós vamos simplesmente pegar este mude my variable para 0, só vou alterar, tá? O nome da variável, que no meu caso aqui é pontuação, ó. Eu seleciono a pontuação, que eu tenho que iniciar ela com 0. É isso que eu estou indicando para vocês, que eu vou iniciar a variável com 0. Aí, pessoal, eu vou fazer com que a maçã seja apresentada na tela, porque até então eu não fiz nada com a maçã, tá? Ela está mostrando aqui, mas eu vou fazer ela aparecer conforme seja necessário. Então, eu vou ir na aparência,
E na aparência existe um comando chamado mostre. Então, eu pego e vou mostrar, ó. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou, primeiramente, gerar com vocês, tá? Num primeiro momento, colocar 30 maçãs aparecendo na parte superior da tela de vocês. Depois, nós vamos fazer essas maçãs caírem, tá? No primeiro momento, elas não vão cair, elas vão aparecer na parte superior. Eu vou criar clones da mesma maçã aparecendo na parte superior de vocês, com tempos diferentes, tá? Então, vamos lá. Para isso, eu vou ir na parte de eventos. Desculpem, na parte de controle, tá? No controle, existe um comando chamado repita. Então, eu vou gerar 30 maçãs, tá? Então, é isso que eu estou dizendo para vocês, ó. Esse repita, eu vou colocar dentro 30. Depois, vocês podem alterar. Eu posso colocar sempre, se eu quiser, depois, para ficar um jogo infinito. Tá? Fica a critério de vocês depois definir a quantidade de maçãs. Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou gerar randomicamente locais de onde essa maçã vai surgir. Tá? Cada uma dessas maçãs vão surgindo. Então, entre menos 210 até 210 vai ser o local onde elas vão surgir. Tá? O meu Y aqui, ele é constante, ele vai aparecer 180, vai aparecer tudo aqui em cima as maçãs, vocês vão ver que as maçãs vão aparecendo, né? E que depois eu vou fazer o processo delas caindo. Então, agora, nós vamos colocar o quê? Eu vou ir no movimento, tá? E existe dentro do movimento o vá para X e Y, tá? O nosso famoso vá para, ó. O vá para X e Y. Aqui dentro, o Y eu vou colocar constante, então ele é 180. Tá? Esse 180 porque eu quero que as maçãs apareçam todas no teto superior da cena. E aí, no X, eu vou fazer com que seja gerado aleatoriamente as posições, porque se eu deixar um X menos 18, como está aqui, ele só vai cair do menos 18, 30 maçãs no menos 18. E aí eu faço com que elas caiam nas outras posições. Então, para isso, eu vou na parte de operadores. Existe no operadores uma coisa escrita número aleatório entre. Então, eu vou pegar esse número aleatório entre e vou colocar dentro da caixinha do X. Ó. Quando ele ficar uma chura em branco, eu solto. E aí, pessoal, eu vou colocar o quê? O número aleatório vai ser entre menos 210 até 210. Tá? Então, ele fez o quê? Ele vai criar 30 maçãs que vão cair aleatoriamente, tá? Entre esses X's que estão aí. E aí, pessoal, para que isso se mantenha, eu tenho que fazer o quê? Criar o que a gente chama de clone, tá? Os clones, eles vão estar aonde? Dentro da parte de... eles vão estar dentro da parte de controle. Ok? Nós vamos localizar o clone. Ó, descendo, descendo, descendo. Ó. Vai ter assim, ó, crie clone de este ator. Então, eu vou adicionar isso aqui dentro. Tá? Ele vai criar um clone do ator. E aí, pessoal, o que eu faço? Como ele vai repetir esse código 30 vezes, ele vai fazer com que uma maçã seja criada, tá? Numa posição tal, e ele vai dar um tempo para que a gente possa criar a próxima. Tá? Eu tenho que dar um tempo para criar a próxima. Então, para colocar essa questão de criação ou de tempo, eu vou novamente, então, na parte... Eu vou subir agora pela aba de controle, tá? E nós temos lá o espere, que é o tempo para gerar uma maçã em relação à outra. O que é colocado aqui para ser legal no jogo, né? O ideal é que no jogo as maçãs sejam criadas em tempos diferentes, né? Eu dei um tempo menor ou maior, dependendo, né? Porque daí dá mais dinamicidade ao jogo. Então, aqui eu vou fazer o quê? Eu vou novamente colocar um operador randômico e selecionar um número
Eu vou selecionar um número aleatório, então, entre, ó, novamente. E aqui dentro eu vou colocar o quê? Geralmente a gente utiliza a ideia de 1 segundo, aqui seria de 1 a 10 segundos. Eu não quero, eu quero que o meu sistema seja mais interessante. Então eu coloco de 0,1 até, por exemplo, 2 segundos. Daí vocês vão ver diferenças entre as maçãs que vão sendo criadas. E ao final, depois de se mostrar, né, a nossa maçã, eu vou novamente na aparência, né, e vou fazer o quê? Quando eu quero reiniciar o jogo, eu tenho que esconder tudo. Então eu vou lá e escolho a opção Esconda. E agora, se eu pressionar na minha bandeira, olha o que acontece. Ó, vocês vão ver que vão ser geradas 30 maçãs na parte superior da tela de vocês. Elas não estão caindo, ó. E elas têm tempos diferentes de criação. Justamente porque elas vão gerar no X, né, entre menos 210 e 210 positivo, tá? E elas vão ter o quê? Tempos diferentes. Essa questão da clonagem de cada um dos atores são as ações que eu vou fazer sobre cada uma dessas maçãs que são criadas. Porque daí não é legal, por exemplo, eu criar 30 maçãs aqui embaixo, senão eu teria que criar 30 maçãs aqui embaixo com ações diferentes. Assim não. Assim eu crio, na verdade, clones dessas maçãs. Aqui já gerou as minhas 30, geraram, na verdade, as minhas 30 maçãs. Eu vou simplesmente parar, então, o jogo. Vocês viram que quando eu paro, ele eliminou todas as maçãs, né? Porque eu mandei esconder. E aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a programação em si de pontuação, que é o que nos interessa nesse momento. Para isso, então, eu vou na aba de controle de novo e eu vou fazer ações sobre cada um dos clones, tá? Então, agora eu faço as ações sobre os clones, ó. Então, quando eu começar como um clone, vocês vão ver que eu não consigo conectar com a parte de cima. Por quê? Porque o clone ali é como se fosse um bloco novo, tá? De comandos. Bem, feito isso, agora, o que eu vou começar? Eu vou começar, então, a trabalhar o meu clone. No meu clone, então, eu começo indicando o quê? A ideia, tá? De fazer com que agora eu criei o X, vou fazer com que o meu Y seja alterado. Ele estava no 180, agora eu vou fazer ele cair para baixo, tá? Então, para isso, então, nós vamos começar com o quê? Nós vamos ter um sempre, tá? Nós vamos localizar, então, um controle do tipo sempre, tá? Que é uma ação que sempre vai acontecer para este ator. O que nós vamos fazer? Primeira coisa, nós vamos ter que ir na parte de movimento. Deixa eu localizar movimento aqui, que eu ampliei um pouquinho a tela para vocês enxergarem. E vocês vão ver que está lá o nosso adicione, tá? Nós vamos localizar novamente o adicione, ó. Adicione 10, aí agora nós temos X ali, agora eu vou achar Y, ó. Adicione 10 a Y. Eu vou colocar dentro deste sempre. Só que, como falei para vocês, ele começa em 180 e ele tem que fazer o quê? Cair gradativamente para baixo. Para cair, então, eu tenho que fazer com que o Y seja diminuído, tá? Então, vocês coloquem, por exemplo, se eu colocar de 10 em 10, as bolinhas, né, no caso, as maçãs, caem mais devagar. Se eu colocar menos 20, elas caem mais depressa. Então, quanto maior o valor, essa diferença que vocês colocarem, mais rápido as bolinhas, as maçãs caem do teto para baixo, tá? E aí vai. Eu vou pedir para que vocês criem novamente em controle 2 Cs, então, que eu vou colocar primeiramente aqui na parte inferior, para construir, e depois dentro do código, ó. Tá? No primeiro, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver quando ele toca, a maçã, ela tocar a nossa cesta. Daí nós vamos ter uma ação específica. Então, vamos lá.
Então, para isso, eu vou lá na parte dos meus sensores, tá? Dentro dos meus sensores, eu tenho uma coisa que é chamado tocando em ponteiro do mouse. Vocês devem estar observando aí que aparece. Então, eu vou selecionar este primeiro, coloco dentro deste C, então, ó. E aqui dentro, eu vou selecionar o que? A minha cesta, ó. Por isso que é importante vocês colocarem o nome dos objetos. Então, eu coloquei cesta, ó. Então, se eu tocar na cesta, significa que a cesta conseguiu pegar uma maçã. Quando ela pega uma maçã, eu tenho que fazer o quê? Fazer com que seja adicionado à minha variável, né? Eu tenho que adicionar um elemento à minha variável de pontuação, ok? Ó, aqui eu só troco o nome da variável para pontuação. Eu adicionei a essa minha variável. E depois, pessoal, se vocês querem, dá para colocar até som, tá? Eu posso vir aqui na minha parte sonora. Vamos colocar um som, então, toda vez que ela pegar na cesta, tá? Como é que eu trabalho o som para ficar mais fácil? Primeiro, o que a gente faz? Eu vou na parte de sons, vocês têm fantasias e sons, tá? Guias. Eu vou na guia sons e seleciono o som que eu acho mais legal. Para selecionar os sons, vocês podem ir na parte inferior esquerda de vocês. Vocês podem carregar um som qualquer, se vocês quiserem. Tem alguns efeitos básicos aqui de sons que vocês podem fazer. Eu vou escolher, então, um som da biblioteca sonora. Vocês têm vários estilos de sons. Tá? Escolham um som da preferência de vocês. Tem de animais, se vocês querem, tem de efeitos. Tá? Eu vou selecionar, então, um som. Tente pegar sons breves, né? Eu vou pegar esse aqui, que é o de coleta. Muito bem, peguei o som. Vocês podem colocar, se vocês quiserem, um nome. Então, som de coleta. Tá? Para depois identificar as diferentes sonoridades no projeto de vocês. Volto para o código, ó. Esse som inicial, se eu quero apagar esse chomp que eu não quero utilizar, é só pressionar o xizinho na parte superior que ele apaga. Tá? Bem, volto para a aba de código. Então, na aba de código, o que eu vou fazer, então? Adicionar um som. Tá? Vocês podem ver que já aparece som de coleta, tá? Porque eu apaguei o outro. Aí vocês podem colocar, se querem que toque até o fim. Eu não coloco, geralmente, por quê? Neste caso, porque vão cair várias maçãs. E aí, o interessante é deixar com que toque o som, e se vier uma outra maçã no mesmo tempo, ele pegue esta maçã. Então, eu coloco toque o som de coleta. Tá? E depois disso, o que tem que fazer? Eu tenho que fazer com que a maçã suma, porque significa que ela caiu na cesta. Para ela cair, sumir, eu vou na parte, novamente, de controle, e bem abaixo deve ter para vocês ali, tá? Apague este clone. Eu vou colocar dentro deste C. E aí nós concluímos o primeiro C, tá? Este primeiro C ali, então, ele vai pontuar toda vez que encostar na cesta. E agora nós vamos para o segundo C. Este segundo C é quando ele perpassa a cesta, ou seja, ele passou da cesta, chegou, por exemplo, no chão. O que acontece? Ou a gente deixa com que caia no chão ali, né? Ou a gente faz o quê? Faz sumir este ator, que é o que eu vou fazer com vocês, então, agora na sequência. Para isso, então, nós utilizamos operadores, tá? Esses operadores, nós vamos verificar a questão da posição do Y. Eu vou pegar esse operador aqui, que é o 50, maior do que o resto. Adiciono dentro, tá? E aí nós vamos trabalhar a questão do valor. Aqui eu coloquei para vocês mais ou menos, tá, o eixo
né, o meio da nossa cesta, ele está no menos 123. Então, se ele chegar em 150, eu posso fazer simplesmente desaparecer o nosso objeto. Então, é isso que nós vamos fazer. Para isso, então, eu clico primeiramente no movimento, eu tenho que pegar a posição do Y correspondente, vou descendo, descendo, ó, posição do Y correspondente, coloco aqui dentro. Então, se a posição do Y correspondente for menor do que 150, significa o quê? Que a cesta não conseguiu pegar esse objeto e que possivelmente ele deva estar no chão. Tá? Deve estar indo para o chão. O que eu vou fazer, então? Eu simplesmente deleto este clone, ou, né, fecho este clone. Eu vou na parte de controle, desço e apago este clone. Simples assim. Então, nós temos duas ações que vão acontecer aqui dentro no nosso programa. Agora, o que eu faço? Vou adicionar esses dois Cs dentro do sempre, ó. Primeiro C e segundo C. Pronto. Fizemos, então, o nosso jogo. A programação do jogo está completa. Então, o que eu posso fazer agora? Eu vou dar play no jogo. Ó, a maçã começa a cair do teto. Ó, se eu não pego a maçã, ele não pontua. Chegou no 150, ela some. Esse é o nosso joguinho, então, base, ó. Se vocês querem que ele fique mais rápido, né, como eu comentei para vocês, é só tirar o menos 10, colocar, por exemplo, menos 20, e o jogo tem uma velocidade. Vamos de novo, então, para ver, ó. Ó, agora ele vem mais rapidamente. As maçãs vão começar a cair, né, de forma muito mais rápida. Querem deixar mais rápido o jogo, né, ainda, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, ao invés de 2 segundos, eu posso colocar que o tempo é de 0,5 segundos. Ele vai ficar mais rápido ainda. Ó. Ok? Ele fica mais rápido, mais lento, de acordo com esses elementos que eu vou adicionando no jogo. Parou, né? Por quê? Porque eu pedi 30 vezes, quero 50 vezes. Eu venho aqui e altero a quantidade de vezes. Automaticamente eu vou tendo um jogo que mais interessante ou menos interessante, né? De acordo com o meu objetivo. Bom, fizemos o jogo, então. O que podemos fazer na sequência? Na sequência, eu coloco o nome, então, para o meu projeto. Não falei para vocês, mas ele é salvo automaticamente na nuvem do Scratch. Na parte superior, eu simplesmente posso colocar o nome do meu projeto. Então, meu primeiro jogo. Tá? Quando eu clico ali no meu primeiro jogo, supondo que eu quero compartilhar isso no Facebook, numa mídia social ou qualquer coisa, eu posso simplesmente clicar em compartilhar. Uma coisa que eu não falei para vocês, tá? Quando vocês fazem o cadastro no Scratch, vocês têm que simplesmente fazer o quê? A primeira vez, ele vai mandar um e-mail de confirmação para vocês. Vocês têm que clicar neste e-mail e confirmar o e-mail de vocês. Assim, o projeto de vocês pode ser o quê? Ele pode ser compartilhado, tá? Nesse compartilhamento, o legal é o quê? Que eu posso adicionar o nome do meu projeto, dar instruções para as pessoas de como interagir no meu projeto. No meu caso, assim, ó, para interagir no projeto, basta pressionar a bandeira verde. E aí, pessoal, eu posso indicar assim, neste projeto, iremos coletar maçãs. Aqui vocês podem colocar, então, as notas e créditos, então, do projeto. Tá? E depois, então, ó, eu faço o quê? Né? Eu estou compartilhando, eu adicionei o compartilhamento, ó, por compartilhar o meu projeto, e aí na parte de baixo eu posso copiar a ligação. Ó.
Aqui, então, é a ligação que eu posso colocar, então, enviar o link para alguém olhar meu projeto ou incorporar ele, por exemplo, numa mídia social como Facebook ou Instagram, o que for, tá? Então, isso vai dar visibilidade para a gente poder visualizar o projeto. O Scratch, ele trabalha de maneira colaborativa, tá? Ele não é cooperativo, que daí a ideia de cooperação é que eu mais o meu colega e o outro colega estamos juntos dentro do mesmo espaço, interagindo ao mesmo tempo, tá? Ele trabalha de forma colaborativa, tá? No caso, uma pessoa colabora e depois eu posso fazer o quê? Como eu compartilhei isso na rede, eu posso automaticamente olhar por dentro, né, e colaborar fazendo adaptações e melhorias neste jogo. Pessoal, ficou alguma dúvida? Eu queria apresentar para vocês, então, um jogo simples no Scratch. A ideia desse ateliê é fazer uma atividade simples com vocês. Eu, vendo, então, a palestra anterior, eu resolvi pegar a mesa, na verdade, anterior, fazer uma coisa nesse ateliê, fazer com vocês um jogo simples, tá? Esse jogo, depois, tu pode ser aprimorado, tu pode adicionar outros elementos, pode adicionar, por exemplo, mouse, se vocês quiserem, né? Na tela também dá para utilizar. Dá para fazer outras ações aqui dentro, dá para fazer fases específicas do jogo também, eu posso dividi-lo em fases, e momentos e tudo mais. O jogo de vocês vai ficar sempre salvo dentro das minhas criações, então, ou das minhas coisas, que é chamado, né? O Scratch chama de minhas coisas. Ele vai aparecer, as minhas coisas. Eu tenho a possibilidade, né, de ver o interior do jogo, fazer ações no jogo. Aqui são alguns jogos que eu já havia produzido com o Scratch. Tá? Então, tem possibilidade de fazer várias coisas dentro do Scratch. Ele tem várias ações possíveis ali dentro, tá? Para a gente poder trabalhar e desenvolver, ver, enfim. Né? Aqui eu tenho compartilhamento, se eu quero cancelar o compartilhamento, se eu quero apagar o jogo, então são coisas, jogo ou a simulação. Eu fiz um outro aqui que ele conta uma historinha, tá? Uma história simples. Esse aqui é só, ele faz o que é a contagem da história. Esse joguinho aqui, então, na verdade, é só para contar os alunos da pedagogia queriam contar o conto da tartaruga e do coelho, e para falar da questão da rapidez, né, ou não, e aí eles produziram este joguinho, né, simples, na verdade não é um jogo, é na verdade uma animação, né, que foi possível também de desenvolver dentro do Scratch, né? Eles pegaram alguns elementos que eles aprenderam e eles desenvolveram, então, essa proposta bem básica, né, para poder compreender como o Scratch trabalha, funciona, como modifica-se, por exemplo, ou transiciona-se os fundos, porque eles pensaram na possibilidade do Scratch de fazer o quê? Apresentar as práticas pedagógicas, as fotos e tudo mais, com diálogos e colocar personagens explicando como é que foram feitas as práticas. Então, esse aqui foi uma historinha básica que foi criada com eles, a partir de um contozinho bem simples, e para depois eles trabalharem esse contexto, né, numa prática deles, né, ou melhor, explicar uma prática pedagógica num formato um pouco diferente. Pessoal, alguma dúvida?
Muito legal, Aníbal. Aqui eu acho que algumas mentes estão borbulhando. Deu até umas gargalhadas aqui quando conseguiram fazer funcionar, nem acreditaram que estava funcionando. Então aqui foi bem proveitoso, eles curtiram bastante. E bom, ficamos aqui só com uma dúvida. No caso ali, tu colocaste 30 maçãs. Como deixar as maçãs infinitas? É o desafio que estamos. É só tirar o repeat e colocar o sempre. Tá. Daí fica infinita. Tá, porque tá quase uma competição já. Tá, eu não sei se ficou mais alguma dúvida, tá? Uma coisa que eu ia falar para vocês, assim, ó, é necessário sim fazer, Nelson, que tu perguntou ali agora, eu olhei, o login, tá? Se tu não fazes o login, tu não consegue ter as tuas coisas, porque daí ele trabalha com a ideia das coisas. Exato, mas aí conseguimos fazer da seguinte forma, nos computadores, né? Quem fica em computador e notebook abriu uma nova aba e foi fazendo os cadastros. E aí foram depois atualizando, então tá resolvido, né? Esse retorno que a gente dá, inclusive. Não, tranquilo então. Alguma dúvida, alguma coisa daquilo que a gente viu? Não, ficou perfeito. Muito legal mesmo. Legal, então. Obrigada, professora Aníbal. Eu acho que o pessoal aqui gostou bastante, né? E isso, o pessoal de casa também deve ter gostado bastante. Ó, vários Schmitz, tá? Então, a gente agradece ao professor Aníbal, batendo palma para ele, né? Que fez todo o trabalho bem bacana com a gente. Isso. E aí, a gente vai terminar agora. A gente vai para o nosso intervalo de almoço e depois, de tarde, preparados para a nossa super atração cultural. Então, tchau, pessoal. Acho que tem que abanar aqui. Isso. E até a próxima. E à tarde, então, nós retomamos nossos trabalhos às 13h30. Um abraço. Tchau.